comentar com vocês nesse vídeo sobre o empate do Galo, sobre o Fluminense, né? Para cima do Fluminense, né? Porque na verdade eu falo sobre para cima do, porque a sensação que a gente ficou foi de vitória, né? Uma vitória do Galo, apesar do 2-2 e apesar também da impressão que muitos tiveram, né? De que se tivéssemos mais 5 minutos ali, provavelmente o Galão teria virado essa partida. Seria uma virada sensacional, né? Sensacional. Contudo, 2-2 foi muito fruto também do que foram os 90 minutos, né? Um jogo muito difícil para o Galo. Um teste dos mais perversos, né? Na minha opinião, o Galo sai vencedor desse teste. Sobretudo o técnico Gabriel Milito, né? Por quê? Porque tivemos aí neste confronto, um confronto também de ideias, tá? Ideias de um jogo ofensivo, ideias de um jogo de posse de bola, num lado e no outro, né? E as ideias, né, que configuram um esquema tático voltado para o jogo ofensivo, o jogo da posse, o jogo protagonista, essas ideias são muito mais trabalhadas, né? São melhores absorvidas nas Laranjeiras do que na Cidade do Galo, né? Em virtude de estar muito mais tempo no Fluminense, os jogadores interpretam melhor as ideias do técnico em relação aos jogadores do Galo, que ainda tem o Filipão na alma, né? O Filipão tá lá. Tá lá na alma deles ainda. Contra-golpe. Jogo de velocidade, essa coisa toda. Não é fácil você se livrar disso, né? Não é simples. É muito difícil. Então veja, o Galo poderia ter trabalho com um time como o Flamengo, mais trabalho ainda do que teve contra o Fluminense. Poderia ter trabalho, enfim, pode ter trabalho ainda maior contra uma equipe como o Palmeiras e assim por diante. Mas este jogo era um jogo para complicar muito a vida do Galo. Por quê? Porque contra o Palmeiras você vai... o Galo vai jogar contra a equipe que pratica um tipo de futebol diferente. A mesma coisa no Flamengo. A despeito de ter um elenco sensacional e tal, o Flamengo não é uma equipe que trabalha essa posse de bola com... Não é do Tite, né? Então, na verdade, você teve hoje um confronto de times que se espelharam. Nesse sentido, volto a dizer, as ideias que estão no lado do Flu conseguem ser melhor trabalhadas dentro de campo do que as ideias na equipe do Galo. E, portanto, tivemos um primeiro tempo em que foi muito, assim, houve ali divisões, quer dizer, alternância entre posse de bola, momentos em que o Galo tinha uma posse de bola maior, momentos em que o Fluminense tomava essa posse de bola, ficava nessa situação, mas demorou muito para o Galo finalizar, né? O Galo, quando tinha bola, tinha muita dificuldade para finalizar, encontrava um bloqueio mais fechado ali, porque a defesa do Fluminense também já trabalha melhor essas ideias, esse tipo de jogo, né? Então, encontrava as postas fechadas, precisava finalizar muito de longa distância. Paulinho, por exemplo, no primeiro tempo, deu um belo remate de fora da área que poderia resultar no gol, né? Mas o Galo tinha dificuldade para essa infiltração, para furar o bloqueio defensivo, para trabalhar esse passe curto, né? Que faz a equipe chegar dentro da área do adversário. Tudo isso ficou muito complicado nessa partida. E quando isso não funcionava, isso também prejudicava claramente o próprio sistema defensivo, porque a recuperação de bola do adversário encontrava uma equipe muito voltada ali para tentativa do acerto na construção, né? Na tentativa de fazer o gol, né? Então foi um primeiro tempo assim, alguns jogadores também não contribuíram muito, né? Se você olhar para o Scarpa, que é um jogador que tem jogado demais com o Milito, não conseguiu jogar. Hoje, muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo também, na minha opinião. Outros jogadores também não mandaram muito bem. Aquele setor, o Marquinhos, né, gente, destruindo, né? O Marquinhos brincou, né? Brincou ali no setor esquerdo da defesa do Galo, né? Fez o que quis, né? Enfim, aquele setor ficou muito desprotegido mesmo. Você tem ali o Arana, que é um lateral ofensivo, tem o Zaratio, né, que é um jogador que necessariamente não fecha o meio, é um jogador que tenta também abrir, é um jogador construtivo, que também não fez uma boa partida. E você tem ali também o zagueiro que fica no setor esquerdo, é o Jamerson, que nós sabemos que é um zagueiro... Você pode esperar tudo dele, né? Tudo, absolutamente tudo, para o bem e para o mal, né? Este é o ponto. Então, o Marquinhos deitou e rolou naquele setor. Jogou muita bola. E o Galo realmente teve um primeiro tempo difícil. Acabou perdendo por 1-0.
assim, logo aos 5 minutos teve o gol do Cano, teve todo o primeiro tempo para mostrar uma reação, né? Durante todo o primeiro tempo, depois do gol do Galo, do Fluminense, não conseguiu se encontrar em campo, de tal sorte que saiu perdendo o primeiro tempo, e sinceramente o placar foi justo, não foi muito justo, foi justo, tá? Porque o Fluminense também estava encontrando dificuldades ali, não era tudo que o Fluminense acertava não, né? Mas esse jogo de ideias que se espelhavam, no primeiro tempo o Fluminense foi melhor. O segundo tempo do Galo, o Galo voltou arrasador. No final do primeiro tempo já melhora um pouquinho. E aí melhora muito mais no segundo tempo. E aí a gente tem várias questões aí que permeiam essa melhora. A primeira delas, eu nunca abro mão disso, neste caso, trata-se da qualidade da conversa no vestiário. E o Milito nisto é um gigante, é um grande técnico, né? Então, coube a ele reajustar ideias ali, né? Arrumar uma questão aqui ou outra, tal, mexer no posicionamento de um ou outro jogador. A equipe foi outra completamente no segundo tempo. Aí no segundo tempo você começa a ocupar melhor os espaços. Quando? Porque aí muitos falam, a equipe do Flusão morreu no segundo tempo. Não, a equipe do Flusão morre quando o Galo ocupa melhor os espaços. Que obriga o Fluminense a trabalhar muito mais para ter essa bola. Os jogadores ocupando o espaço corretamente, recebem essa bola com muito mais facilidade, dificulta para o adversário tomar essa bola, faz com que o adversário deixe muito mais energia dentro de campo. Ele vai se matando pouco a pouco, enquanto o Galo vai se assenhorando, né, daquele pasto de Cariacica, né? Porque vamos combinar também, o gramado estava horroroso, né? É para levar jogo para um estádio diferente e tal, acho muito legal. Tem muitos torcedores das equipes grandes do Brasil no lugar como Espírito Santo, né? Mas, poxa vida, o estádio, o gramado, né, poderia estar um pouquinho melhor, né? Até em virtude de que ia receber esse jogo, era algo muito festivo para Cariacica, então deveria ter um estádio ali, um gramado melhor, né? O gramado, enfim, não teve nem apararam a grama, gente. Não tiveram nem o cuidado de tirar sabe aqueles tocos de grama que sobem um pouco mais do que o normal? Pô, isso estava em todo o campo, né? Então vergonha aí, né? Nesse ponto aí. Mas no segundo tempo, mesmo com esse gramado nessa condição, o Galo foi muito melhor, foi muito superior. Podemos, assim, de certa forma, gente, quando a coisa se complicou, a gente começa a ver situações, como por exemplo, John Arias, né, trabalhando como se fosse um lateral, né? Eu não sei qual é a do... E aí ele vai trabalhar essas ações defensivas em virtude de que os jogadores com mais idade do Flusão não estavam aguentando também. Mas não era somente os de mais idade, os outros também, todos os outros, né? Mas ele começa a desempenhar ações muito mais defensivas, e o Fluminense pede um jogador que poderia ser muito útil para a construção do jogo se estivesse um pouco mais livre aí. Ele começa a jogar por ele e pelos outros, né? Porque os jogadores, né, não conseguem mais jogar. Então o Fluminense tem no Cano um jogador que já não aguenta, ele sai, né? Tem outro jogador também, aí entra, acho que o Felipe Andrade entrou, não dá pra criticar ele, não dá pra... Acho que o Alexander, por exemplo, deveria ser mais defensivo, acho que ele não entrou bem, né? O Terence acho que foi ali para tentar entregar um pouco mais de velocidade para a equipe. Renato Augusto entrou e foi como se não tivesse saído do banco, né? Foi horroroso o Renato Augusto. Mas eu acho assim, mesmo com isso, acho que o Diniz, ele fez uma leitura muito boa do Galo. Uma muito boa leitura, e acho que também nas alterações ele não mandou necessariamente mal, não. Então dá para tirar o Diniz dessa hoje, né? Acho que o Fluminense não sofreu esse empate por causa do Diniz. Sofreu empate porque os jogadores também não estavam conseguindo, e o Galo também, isso é muito importante a gente pontuar, quando melhora, e aí não toma conhecimento do adversário, né? Então é muito importante, assim, o Fluminense não leva o empate por erros do técnico, não. Nesse jogo em especial, acho que o técnico não foi o problema do Flu, necessariamente. Ele faz uma leitura boa do Atlético, a equipe dele manda muito bem no primeiro tempo, deveria ter feito muito mais gol no primeiro tempo, né? No segundo tempo, quando a equipe perde fôlego e perde também o domínio do jogo, ele faz as devidas alterações. Um ou outro entrou e entrou bem, um ou outro entrou muito mal. Quem era muito importante para que o jogo funcionasse bem no segundo tempo era o meio-campista que entrou, Renato Augusto, que entrou muito mal, né? Então, agora, por outro lado, você tem um técnico que, a despeito de ter demorado para fazer as alterações, consegue mudar a equipe bem, né? E destacar a questão aqui, que é o Eduardo Vargas, que é um dos jogadores que entra e faz 2 gols rapidamente ali em 5, 6 minutos, né? Que ele fez os gols, né? E aí, pontuar, né, a qualidade do Vargas que tá voltando, né? Tá voltando ou ele tá aparecendo agora? Não, sempre existiu. O problema do Vargas nunca foi isso. O problema do Vargas, na verdade, tem uma nhaca nele, né? Quando não vai, não vai. Então, veja, o técnico Milito tá conseguindo trabalhar esse jogador. O Milito é um técnico importante porque ele consegue, sim, trabalhar as ideias do que ele quer para futebol com jogadores
de todos os níveis, né? De todos os tipos, como por exemplo o Eduardo Vargas. É muito promissor que a gente está vendo, é muito agradável, porque esse jogador tecnicamente ele é muito evoluído, né? Então se ele quiser jogar e mostrar que ele quer jogar, e se ele quiser, ao se esforçar corretamente também, eu acho que vai funcionar muito bem. Então se ele desejar jogar um pouco mais, né, e se esforçar um pouco mais, esses esforços dele e essas tentativas dele irão ao encontro de ajuste de posicionamento que o técnico vai fazer, de tal maneira que eu acho que ele pode ganhar muito com a presença do Milito no banco de reservas do Galo, no comando do banco de reservas do Galo, né? Primeiro tempo, acho que o Hulk, em poucas situações ali em que pegou a bola, se mostrou um jogador interessante, mas muito longe de ser um jogador de outros tal. Então o Galo não teve hoje individualmente jogadores numa grande jornada, né? O Galo teve hoje no primeiro tempo em que o adversário conseguiu gerar um controle raríssimo, um protagonismo sobre o Galo que não foi absurdo, mas pelo Fluminense ter sido melhor, foi assustador pelo que a gente estava a ver nesse futebol que o Galo pratica. Então veja, o sonho do Fluminense foi um sonho de pouca duração, né? Porque no segundo tempo bastou ajustes ali táticos para que a equipe conseguisse voltar a praticar o futebol. E aí já começa a jogar uma bola que é aquela bola redonda, bem redonda, de outras partidas, né? Consegue fazer o gol, consegue empatar e poderia ter vencido a partida. No fim das contas, se fosse para ter um vencedor, seria o Galo, não seria o Flusão, né? Se nós olharmos para as estatísticas do jogo, o Fluminense finalizou 10 vezes. O Galo finalizou 19. 19. O Fluminense, se finalizou no segundo tempo alguma vez, foi no máximo 2 vezes. Gente, 19 finalizações. Para você ter ideia, o Galo sai do primeiro tempo com 7 finalizações. 7. Termina o jogo com 19 finalizações. É assustador o que foi o segundo tempo do Galo, né? O Galo teve 10 escanteios, quase todos eles no segundo tempo, enquanto acho que empatou, foi 5-5, né? Mas o Fluminense teve 4. Então, o jogo do Galo foi também mais profundo, o que mostra variação, o que mostra capacidade de se adaptar às dificuldades, né? Também teve uma posse de bola nessa partida contra o rei da posse aqui no futebol brasileiro, né? E também teve uma troca de passe mais eficiente. No fim das contas, sobretudo no segundo tempo, a gente via um Fluminense completamente longe daquele tipo de futebol que ele gosta de praticar. O Fluminense passou a ser, no segundo tempo, uma equipe de contragolpe. Por quê? Porque não sabia o que fazer. Simplesmente, a proposta do Flu, que mandou muito bem no primeiro tempo, foi completamente desintegrada no segundo, né? E isso aconteceu em virtude da qualidade desse time do Galo. 11 partidas, né, sem perder, 11 jogos, 11 partidas sem perder. Excelente esse resultado, na minha opinião, diante do contexto do que foi o jogo, né? Poderia até ter vencido a partida, mas eu acho que tá tudo muito bem diante do contexto dos 2-0 do Flusão. Eu tô muito preocupado pelo Fluminense, já falei em outros momentos. Acho que tem muitas coisas que já não estão funcionando, né? Mas eu acho até que não foram essas coisas que atuaram na partida de hoje para que a equipe não conseguisse manter os 2-0 contra essa excelente equipe do Galo, né? Excelente, né? E acho que o resultado, no fim das contas, foi muito bom. Foi até um tanto quanto heróico para a equipe de Minas Gerais. Muita sorte ao Milito, muita sorte ao Galo, que conquiste um grande título nessa temporada. É isso, amigos. Gostou da análise? Deixa o like, comente, compartilhe. Se achar que eu mereço, você pode e deve, por favor, mande aí, deixa o valeu demais para dar uma força aqui para o trabalho. Mas se você realmente puder e desejar, porque se não for o caso, tamo junto. Muito obrigado pela generosidade de ficar neste vídeo aqui até o final. É isso.